Para voltar às raízes, é preciso obediência irrestrita à palavra de Deus, que é a Bíblia, e ao senhorio do Senhor Jesus no seu coração. Porque nós temos visto muitos reavivamentos, desde quando eu estou na igreja há 40 anos ou mais, a gente vê as pessoas fazerem programa de reavivamento, buscando, só que está buscando da maneira errada. Muitas vezes não há santidade. Muitos participantes estão no erro, mas não há o que nós fazemos de chamar a atenção das pessoas para si mesmo, para ele ter aquela comunhão direta com o Senhor. E ele usar a autoridade do nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Porque como é que você pode ser santo ou santa se estiver fazendo a vontade do diabo? Se não houver um desejo natural da pessoa, assim, de deixar a coisa errada. E não é só isso. Ele tem, ela tem, que usar a autoridade que ele tem. Assim como no real, uma pessoa não pode, vamos dizer assim, conseguir alguma coisa de outro se a pessoa não quiser. O diabo é apenas um ser como nós. Ele só não tem o corpo físico, mas ele tem a vontade, ele tem o desejo. E quando vem o desejo impuro, quando vem aquilo que você não quer, quando vem a enfermidade ou qualquer outro mal, você tem que reagir como se fosse uma pessoa física que estivesse querendo te fazer alguma coisa que você não quisesse. É nesse ponto que o próprio Deus se limitou, entende? Dando o livre-arbítrio, o desejo de escolha. Então nós temos que entender que não é outro orando por nós. Não é o Papa, não é o bispo, não é o pastor mais. Não, você tem que conhecer. É o que nós ensinamos no grupo Emanuel. Você se voltar para Deus. Você, só você e Deus. Então, a fé de outra pessoa, se você não tiver santificação, o diabo sai, mas ele volta. E se você não aprender a reagir, não aprender a fechar a porta, então voltar às raízes é fazer como Jesus fez, como os discípulos que saíram das mãos de Jesus fizeram. Entende isso? A Bíblia é bem clara. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, voltar às raízes é olhar lá atrás, aonde a pessoa tem errado. Assim como aquele menino que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E Jesus tinha ido para o monte com Pedro, João e Tiago, sempre eram os três companheiros dele. E os discípulos que ficaram, em vez de estar em comunhão, começaram a razoar entre si quem era o melhor, quem ia sentar do lado de Jesus, lado direito, lado esquerdo, quem ia ser o maior. Como hoje na igreja existe a inveja, as pessoas têm inveja do cargo do outro, as pessoas correm para pegar um cargo, achando que, indo na igreja, que ele está santificado. A santificação é uma obra individual. E quando eles não conseguiram expulsar o demônio da criança, que Jesus chega
Veja que o homem era petulante. Ele não respeitou, ele sabia a fama de Jesus, mas ele não respeitou. E ele chegou e falou: Mestre, eu tenho um filho que é, ele é lançado no fogo, na água, e eu trouxe para os seus discípulos curarem ele, e eles não puderam. Se tu podes alguma coisa, nos ajude. Repara que ele foi petulante, ele conhecia a fama de Jesus, ele não teve nem, vamos dizer assim, educação para falar com o mestre. A primeira coisa que Jesus fez, corrigiu ele. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então, querer uma coisa, a pessoa pode querer, mas ele crê que realmente aquilo pode acontecer no poder de Deus, é diferente. Então, nós vemos que Cristo corrigiu, e em seguida Cristo fez o que nós fazemos quando uma pessoa vem ter com a gente. A gente faz uma corrente para descobrir onde ele errou. Então Jesus falou: desde quando isso acontece? Aí ele refletiu e ele viu que no nascimento da criança ele se desviou de Deus e o demônio entrou na criança. Repara que quando ele sentiu isso, ele então começou a chorar e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus teve poder para acabar com aquele sofrimento daquela criança. Repara que se o homem não se arrependesse, se o homem não visse o seu erro, se o homem não quisesse voltar atrás, nem Jesus teria curado, libertado. Então, o que é voltar às raízes? É a mesma coisa. Se a pessoa quer viver no erro, quer viver no adultério, sabe que está errado e não sabe confiar em Deus, então ele não voltou às raízes. Na realidade, essa pergunta, como Deus me mostrou a igreja certa, na realidade foi o poder do Espírito Santo. Desde quando eu era garoto, como todo mundo conhece a minha história, Deus era comigo. E Deus trocou o meu coração, trouxe um coração e pôs em mim. E mostrou, depois que ele pôs o coração, quer dizer, ele pôs em mim o seu espírito, que é Ezequiel 36, 26, 27. Então, como ele fez com Cristo, eu já estava preparado ali para ouvir a palavra dele, a voz dele. E ele mostrou-me, então, o, os dias da semana, o sétimo dia. E por falar nisso, eu vou fazer um desafio para quem estiver ouvindo. Eu quero que você, não vou pedir que faça em nome do Senhor, porque já seria tentar a Deus. Mas veja normalmente assim. Faça como eu fiz agora, quem estiver me ouvindo. Não use o nome do Senhor para não tentarás o Senhor teu Deus. Mas veja se humanamente, normal, uma pessoa é capaz de fechar a Bíblia atrás de si, na costa, e abrir e trazer, e cair em Mateus 5, 17 e 18, que diz: não cuideis que eu vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Todo mundo conhece Mateus 5, 17 e 18. E novamente fechar a Bíblia e pôr atrás da costa e tornar a falar: Senhor, confirma que é o Senhor mesmo que está falando. E quando abrir lá atrás
e trazer com o dedo apontado, a Bíblia aberta, está em Êxodo 20, verso 8. Eu quero que todos que ouvirem façam o teste e me digam se deu certo. Porque para mim foi feito assim. Mas para você, você tem que acreditar se realmente Deus é comigo, se isso foi um milagre ou não. Porque se a gente vê, foi um milagre. E como Deus ouve e responde a oração sincera, a palavra sincera, a minha esposa disse que se mostrasse para ela, ela também guardaria. Repara, Deus já tinha mostrado ali na Bíblia. Mas mostrou eu fazendo. Mas tirou a dúvida dela, porque 3 dias depois ela teve um sonho que ela havia escrito: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na realidade, Deus é fiel. Quando a pessoa é fiel, é sincera com Ele, Ele também corresponde, porque não tem ninguém mais honesto, mais fiel do que o Senhor. Então, fica aí o desafio. Tenta fazer e veja se não foi um milagre que Deus fez. A igreja deve fazer o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua prece e sararei a sua terra. Então, humilhar é justamente o que as pessoas não querem fazer. Eu quero ver como é que esses grandes líderes de igrejas poderosas, como a Igreja Católica, que são mais de 650 milhões, como essas igrejas pentecostais, eu não vou falar nome aqui, que é para não, né? Mas cada um que me ouvir, ele sabe dessas igrejas poderosas que têm pisado a lei do Senhor. A primeira coisa, ela tem que se humilhar. O líder vai ter que se humilhar ou vai se perder. Ele vai ter que reconhecer que ele tem quebrado os mandamentos, principalmente o primeiro: não ter outros deuses diante de mim. Então, primeira coisa, a pessoa se arrepender. E ele confessar, não é só para si, não, nem para Deus, mas confessar publicamente que ele está errado. Então, se humilhar não é fácil a pessoa contar as suas misérias, não é fácil a pessoa admitir seu erro. Orar, quer dizer, falar com Deus. Se a gente prestar atenção, quando você cumpre essas partes e você quer largar o erro, você abandona o pecado, está vivendo em adultério? Para. Está vivendo nas drogas? Para. Está vivendo na desobediência? Para. Esse parar não quer dizer que você tem poder para isso. Mas esse desejo tem que nascer no seu coração. Senhor, faz igual homem, me ajuda na minha fraqueza. Eu não aceito isso. Eu quero mudança. Aí Deus vai ouvir, como está lá, e sarar a terra do coração. Quer dizer, sarar a tua mente. Entende isto? Tirar de dentro de você o espírito de rebeldia, o espírito de autoconfiança, o espírito de altivez, de orgulho. Porque onde tem luz não tem trevas. Mas lembrando sempre que o Senhor deu um livre-arbítrio
que a gente vê bem lá em Marcos 11, 23. Ali a gente vê que é um divisor. Marcos 11, 23 pode te levar para o céu ou para o inferno. É você que decide. Então nós vemos que, na realidade, não é simplesmente a pessoa não quer ir, a gente quer salvar ele. E não é isso. Não é também a pessoa ir para a igreja rebelde e achar que porque ele está na igreja que Deus vai fazer. Não vai fazer, não. Você tem que se humilhar, você tem que reconhecer que você é um pecador, que tem andado em pecado e precisa de mudança. Quando você ora nesse sentido, Senhor, me ajuda. Eu não quero fazer isso. Em nome de Jesus eu repreendo, que é o que o Grupo Emmanuel ensina. Aqui a gente não está com palavrinhas bonitas. Aqui a gente está com a palavra de Deus. A gente mostra na Bíblia e a gente mostra exemplos de pessoas que, quando obedecem o que a gente diz, vocês veem os testemunhos. Então, na realidade, como a igreja deve fazer para sair dessa situação de mornidão? Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Laodiceia não quer acordar. A Laodiceia sabe que está errada, mas é orgulhosa, não aceita nada a não ser a sua própria. Mas a Bíblia diz, não é eu, a Bíblia está falando que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Ela sabe o que é errado. Ela quer deixar o erro, mas ela não quer ser santa, ela não quer ser pura. Ela não quer pôr o colírio nos olhos, que é o Espírito Santo, que é um símbolo da água, do colírio, do azeite. E nem quer pôr as vestes da justiça, as vestes brancas da justiça de Cristo. Mas insiste em ficar com as vergonhas de fora e vai ser envergonhada, porque muito breve, e já está acontecendo, a pessoa não vai ficar doente só fora da igreja. O diabo vai pegar ele dentro da igreja e vai ser envergonhada, a igreja vai ser envergonhada. Vocês não estão acreditando? Mas rejeitar a Cristo é estar assinando a sentença de morte, que está lá em Provérbio. Os que me aborrecem amam a morte. Está lá em Provérbios 8, por ali. Entende isso? Então, como a igreja deve fazer para sair dessa mornidão? Ué, a chance está aí. Jesus está rebanhando um povo, o último convite divino. Quem não der ouvido vai estar na mão do anticristo, que é o servo do diabo. Na verdade, o mundo foi criado pela palavra de Deus, como nós sabemos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E disse Deus. Então o mundo foi criado pela palavra de Deus. E na realidade, como foi transferido para o homem, vamos dizer assim, o Senhor lhe deu soberania aqui na terra, o diabo venceu o homem pela palavra. Ei, o que vai definir a história da humanidade vai ser a palavra. Deus escolheu o sábado, sétimo dia.
o diabo ficou com o oposto, que é o domingo. Então, o que vai definir o povo de Deus, na verdade, vai ser essas duas coisas, sábado e domingo. Sábado de Deus, domingo do diabo. Não há na Bíblia nenhum verso que Deus mudou o dia de guarda. Mas o diabo conseguiu cegar as pessoas. Então, só vai haver dois tipos de povo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou uma fé semelhante à de Jesus, e aquele que guarda o domingo, que não está na Bíblia, que é de origem satânica, e Deus tem tolerado. Mas agora, na sacudidura, na peneira, nós vamos ver que o final, Deus vai prevalecer. Porque se Deus não muda, então a palavra dele permanece para sempre, como está no Salmo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então, nós vamos ver que vai ter dois tipos de adoradores: os verdadeiros que adoram a Deus e os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos. E o que é superficial, adora mais o mundo, mais a si próprio, mais a vontade do inimigo do que a vontade de Deus. Então é fácil você saber se você está para a salvação ou para a perdição. A escolha é tua. Como as pessoas podem fazer para guardar os mandamentos? É certo. É conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro erro é a pessoa não conhecer, porque se você não conhece algo, você não vai a lugar nenhum. Quem não sabe aonde ir, não vai a lugar nenhum. Se você é daqueles ou daquelas que fica ouvindo a voz do seu pastor, pode ser que ele esteja certo, pode ser que ele esteja errado. Mas o certo mesmo é cada um examinar por si mesmo. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O Espírito Santo só pode trabalhar com aquilo que você conhece da palavra de Deus. Ele não veio ensinar uma outra doutrina. A função do Espírito Santo é glorificar o Pai e o Filho. É ele que nos faz lembrar daquilo que foi dito. Foi dito o quê? Da palavra de Deus que você leu, que você ouviu um bom sermão. Daquilo que você aceitou de Deus. Na hora da necessidade, o Espírito Santo faz você lembrar. Está escrito. Está escrito. Repara que o Senhor Jesus no deserto, ele não venceu com outro poder. Nem o Pai não auxiliou. A luta era de Jesus. O Espírito Santo só fez o que ele faz por nós hoje. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, se você não quer, vamos dizer, não tem prazer de ouvir um bom sermão, se você não quer examinar como os bereanos para ver se aquilo é verdade, entende? O Espírito Santo vai trabalhar com o quê? Ele não veio ensinar uma doutrina nova. Ele veio falar daquilo que Cristo fez, daquilo que Deus é. Se você não se enquadra isso aí, se você é daquele crente preguiçoso, que não gosta de ler, se o áudio é um pouquinho maior, não dá. Se o mesmo áudio a gente
põe menos, assim, 2 minutos, 3 minutos, aí dá aquele monte, né? Uma coisa de 20 minutos, vai ser pelo menos 10 áudios de 2 minutos. Ah, não dá, é muita coisa. Quer dizer, se você não tem tempo para ouvir, se você não tem tempo para ler a Bíblia, se você não tem desejo de mudança, que é o Marcos 11:23, você vai falar no nome de quem? Se você não sabe. Aquele ditado é certo. Quem não sabe aonde ir, não chega a lugar nenhum. Então, primeira coisa que você tem que fazer é parar, ouvir, escutar, para poder tomar uma decisão. Graças a Deus que Deus tem muitas maneiras de, assim, abrir a nossa mente. Mas eu, eu, eu quero enfatizar uma coisa só. Se os 10 mandamentos é constituição do reino de Deus, e toda a Bíblia, na verdade, é derivada dos 10 mandamentos. Então, os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como o homem não entendeu, Deus precisou estender. Veja que cada caso da Bíblia, cada coisa da Bíblia, está firmada em um dos 10 mandamentos. Agora, o que é impressionante é que muitas vezes a gente não presta atenção que, por exemplo, se Deus não muda e a palavra dele não muda, nós temos que mudar. E só existe 2 movimentos no mundo que poderia enfrentar o anticristo, poderia enfrentar o diabo, que seria o, o povo judeu, que o diabo cegou eles para não aceitarem a Cristo, e os adventistas do 7º dia, porque nenhuma igreja que existe tem moral, vamos dizer assim, para enfrentar o diabo e enfrentar o mundo. A igreja adventista tem, na verdade. Ela pode não estar vivendo, ela pode até estar cochilando. E como lá na parábola das 10 virgens, ela pode estar cochilando, porque a Bíblia diz que tardando o noivo, tosquenejaram todas. Então, a demora de Cristo, na verdade, deu tempo para o diabo fazer todas dormir, tanto as negligentes como as que tinham azeite na lamparina. Então, se a gente prestar atenção, a igreja que teria moral, se ela andasse direitinho, seria a igreja adventista do 7º dia. Porque é que espera o advento de Cristo e guarda o 7º dia, que é o dia do Senhor teu Deus. Se a gente prestar atenção, o diabo fez a Laodiceia adormecer. Então, adormecer não quer dizer que está morto. Eu sei que tem muita gente boa no nosso seio adventista, como tem muita gente boa no mundo ainda. E é onde que Deus está dando a oportunidade da pessoa dar ouvido à sua palavra. E nós, em 20 milhões, vamos dizer assim, né, também estamos dormindo. Não há um justo sequer, só Cristo. E nós temos que correr rapidinho para o seio de Cristo, para estar no corpo dele. Então, a igreja adventista, ela tem, vamos dizer, os princípios, mas falta moral.
para enfrentar? Bem, é questão de escolha, né? Deus não obriga ninguém, nem Deus não vai ficar forçando, não, moça, eu quero te salvar. Não, mas eu não quero, não, mas eu vou te salvar. Ué, se você assiste coisas que te afastam de Deus, se você vê novelas que te afastam de Deus, se você vê os exemplos dos artistas, se você for mesmo, até pela palavra dos governantes, provavelmente você vai cair. Então, o que é santificação? A palavra santo quer dizer separado. Se você não tiver separação do mundo, se você vive nos vídeos game, se você gosta de ver as coisas impróprias, se você gasta tempo pensando nestas coisas, é uma questão de escolha. Não é Deus que precisa se adaptar a gente. A gente é que tem que se adaptar a Deus, porque foi nós que nos desviamos dele, não é? Deus fez muito em dar seu filho. Agora nós temos que fazer tudo. Então, não se engane. Não é o fato de estar na igreja, não é o fato de vamos dizer assim, de achar que tem fé, que crê e tal. Quem crê obedece. Veja que o próprio diabo, ele crê, estremece, mas não obedece. Então, não basta só. Você tem que fazer a sua parte, procurar santificar. Veja que o Salmo 1 é bem claro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você faz isso? Nós fazemos isso? A gente procura, assim, só estar no meio do ímpio, porque você tem que trabalhar, você tem que andar, você tem. Você procura estar no meio deles só quando tem necessidade, que você vai levar uma mensagem ou que você tem que trabalhar, mas você se mantém puro? Ou você se compraz nas conversas tolas, nos enganos? Não é à toa que o Salmo 1 foi posto, já é o primeiro. Se não houver separação do mundo e das coisas que no mundo há, dificilmente você vai ser santo ou santa. Então, não há um poder especial. Não basta ter aceitado Jesus, passado pelas águas, mas deixar o velho eu te dominar. Você tem que procurar todo dia, todo instante, pôr a mão no seu velho eu e deixar ele debaixo d'água, como Cristo fez. Ele disse: Eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu de mim nada posso fazer, o Pai que está em mim que faz as obras. Repara, Cristo se entregou totalmente ao Pai através do seu Santo Espírito. É a mesma coisa de nós. O que Cristo foi, nós podemos ser. O que Cristo é, nós podemos ser. Então, não se engane. Não fique achando que Deus vai ter peninha de você, porque você está no pecado e você quer continuar no pecado, achando que Deus vai te tirar do pecado. Não vai, não. É você que tem que querer, você que tem que agir, você que tem que falar, porque Ele te fez semelhante a Ele, ou seja, te deu o poder de escolha. Deus escolheu o lado bom, ainda bem que, graças a Deus, que Ele escolheu o lado bom. Já pensou com Deus com todo esse poder se Ele fosse mau? Não é?
Veja, esse anjo que desviou-se, deu tudo isso de sofrimento, de pecado. Imagina se fosse Deus, que é muito mais poderoso. Então, não se engane. Busque a consagrar, a dedicar. Busque a separação do mundo, das coisas. Viva o menos que você puder das coisas do mundo. Então, ofertas tem demais. Mas ninguém faz alguém subir uma escada se ele não quiser. Olha, isso aqui vai atingir muita gente se estamos distanciados da igreja primitiva. E precisamos voltar às raízes. Eu estava falando hoje, e aqui em casa eu estava falando. As coisas tomaram um rumo tão, assim, tão fortes, que o número dos perdidos vai ser como a areia do mar. Por exemplo, as pessoas vão se acomodar, os pastores, desde a liderança maior. Se ele quiser botar um freio na coisa, eles tiram ele. Muita gente sabe que está errado e que está fazendo a coisa errada, mas por comodismo, por dinheiro, por possibilidades, por, por orgulho, por não querer admitir o erro, ele não vai querer voltar às raízes. Agora, veja, se a igreja primitiva, que saiu das mãos de Cristo, que Cristo enfrentou a nação toda, os fariseus e tal, e Cristo mostrou a verdade do Pai. Se a igreja primitiva, que saiu da mão de Jesus, andava como ele andou, ou seja, fazia as mesmas coisas que Jesus fez, e usou o mesmo poder e autoridade que Cristo tinha, e hoje a igreja moderna não quer obedecer, ela por acaso não é uma caricatura? O que é uma caricatura? É algo mais ou menos igual, mas não é real. E é aquilo que a gente fala no vídeo. Se um pé de laranja não dá mexerica, não dá abóbora, não dá abacate, não dá melão, não dá outra coisa a não ser ele mesmo. E isso a gente sabe porque o processo de Deus trabalhar é sempre o mesmo. Como a gente vê lá em Eclesiastes 1:9. Aquilo que é já foi, e aquilo que é voltará a ser de novo. Quer dizer, se a gente prestar atenção, não há nada de novo. Deus trabalha da mesma maneira, o diabo também trabalha da mesma maneira. É a gente que tem que analisar quem é quem. Entende isso? Isso é sério, irmãos. Então, se a igreja primitiva que saiu das mãos de Cristo, pagaram até com a vida, não é? Cristo pagou com a vida, a igreja também pagou com a vida, mas andou no assim diz o Senhor, não assim diz a doutrina, não assim diz a placa da minha igreja, mas assim diz o Senhor. Então, se Deus não muda e ele não mudou, e hoje a igreja está mudada, é certo que ela vai ser lançada no inferno, se não se converter. Então, é bem claro, quando Jesus diz lá, né? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Agora, aqueles que não crê, vai ser salvo? O tímido, o covarde, o mentiroso, vai ser salvo? Será que Deus vai abrir uma exceção? Aquele que é rebelde, pensando bem, vai ser difícil para a
esse povo me aceitar, então fazer o seguinte, eu vou perdoar a si mesmo. Deus não pode fazer isso. Se Deus abrisse uma exceção para um, teria que abrir para todos. Se ele não abriu nem para o filho dele lá no Getsêmani, quando Cristo, a parte humana de Cristo, ele não queria morrer. E ele suplicou, mas Deus não respondeu. Ei, se você está orando e a sua oração não está sendo respondida, olhe, escute. Veja se o que está querendo, se é da vontade de Deus. Pergunta para ele por que não está acontecendo. Você tem este poder. Deus quer que você questione ele, mas saiba questionar. Por que, Senhor? Não está acontecendo comigo? Se o Senhor falou isso e isso na sua palavra. Se você tiver certo, ele vai responder, porque se ele é onipresente, se ele é onisciente e é onipotente, entende isto? Mesmo o diabo, com tudo que diz que ele é, mas ele é apenas um servo, como eu, como você, apenas ele é rebelde. Ele não tem mais chance, a chance dele já foi. Mas Deus sentenciou ele e permitiu que ele mate, roube, né? E destrua. Agora, eu duvido que o diabo vai destruir alguém que ama Deus. Porque está escrito, Jesus falou, se é que a gente acredita nele, né? Ele disse, você não deve temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas você deve temer aquele que mesmo depois de matar o corpo, também pode matar a alma. Agora, cada um acredita se quiser, está escrito na Bíblia. Então, como fazer então a ser fortes? É andar na palavra de Deus. É ter Deus do seu lado, porque a Bíblia diz: quem se ajunta com o Senhor é um com Ele. Também a Bíblia diz que quem não pensa igual a Deus não tem parte, não é? Se é um com Ele quando você estiver nele, se você estiver fora dele, você não é nada. Ah, desculpa, eu falei que você não é nada. É assim. Se você não estiver com Deus, você é um derrotado. Só isso. Ser batizado nas águas é sinal de segurança? Quem falou isso? Na realidade, quando você ouve a palavra de Deus a primeira vez, a sua alma começa a se alimentar, porque a palavra de Deus é a comida da nossa alma. Você se sente fortinha o bastante para tomar uma decisão. Se quer servir a Deus e tal, por isso que a Igreja Adventista tem os estudos bíblicos. Nisso aí ela está certinha. É o que Cristo falou. Aquele que crer, aquele que crer e for batizado será salvo. Esse será está no futuro. Nós não podemos bater assim a mão no peito e dizer que estamos salvos. Nós estamos caminhando para a salvação. Então, quando você ouve a palavra de Deus, sua alma começa a se alimentar. E ela tem força para tomar uma decisão. E ela quer então deixar o mundo, não tem poder para isso. Veja que Cristo era santo, 29 anos era santo, mas não exerceu poder. Ele era um estudante da Escritura, tal, ele sabia quem ele era, mas não era chegado o momento dele. Mas a alma dele estava viva pela palavra de Deus. Ele tomou a resolução e foi lá e batizou. A gente também. É que diz lá em São João, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, crer
é uma coisa, ser batizado é a submissão que Cristo se submeteu. O eu dele, de Deus, ele deixou lá. E ele passou a viver com o eu do Pai. Lembra da 7ª manifestação do Espírito? É sabedoria, inteligência, conselho e conforto, conhecimento e temor do Senhor. Então, Cristo viveu isso e o crente tem que viver isso. Então, ser batizado não significa que está salvo. É uma caminhada que você vai fazer de se submeter a Deus e resistir às investidas do diabo. Será? Está no futuro. Esse será mesmo. É quando você selar a sua vida aqui, você já está com o seu destino traçado. Então, quando Cristo vier, você vai receber a recompensa. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a gente tem que ver que, na realidade, a nossa vida é um sopro. Ó, a gente está aqui falando. Quem sabe se amanhã, uma hora dessa, se a gente já não está, vamos dizer, sendo enterrado? Quem pode garantir o momento futuro? Quando a gente vê lá, Ezequiel 36, acho que é no verso 18, 19, por ali, está escrito assim: e se o justo, confiando na sua justiça, cometer iniquidade e não se arrepender, e vier a morrer sem ter confessado o seu pecado, eu não vou ver todo o bem que ele fez, mas só por aquele mal ele vai se perder. Então, vamos supor que, assim, esses grandes líderes que têm pregado e feito maravilhas, curado enfermos, expulsado demônio e tal, e tal, e tal, e vivido uma vida santa. Mas, de repente, ele desviou-se, ou com a secretária, ou com a palavra mal falada, ou como Asaf, que começou a ver a prosperidade do ímpio, era inveja, né? Vamos dizer que ele quebra um dos 10 mandamentos. E ele confia que porque ele fez isso, fez aquilo, como a gente tem visto aqui no grupo, pessoa discutir, mas eu tenho orado pelas pessoas, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e agora para mim ser salvo, eu vou ter que ser adventista do 7º dia? Não. Você vai ter que ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus está falando. Não é o que a igreja diz. Você não é obrigado a ser um adventista. Mas o sábado é um mandamento que está no decálogo, na santa lei de Deus. Ele não está em qualquer outra parte. Entende isso? É um mandamento. E lá, quando Deus diz, lembra-te, é porque já existia. O sábado sempre existiu desde a criação. Deus criou todas as coisas, cada dia criou. E no sábado, ele quis que as suas criaturas, que no caso seriam inteligentes, que eram o homem e a mulher, o adorassem. Então, quando está falando lá em Êxodo 20, lembra-te, quer dizer, lembra que já houve isso aí. Vocês desviaram. E você tem que santificar. Santificar quer dizer, você tem que separar. O sábado é um dia diferente. Nele você não faz nenhuma obra tua, nem teu servo, nem os teus filhos, nem o estrangeiro da tua porta para dentro. Entende isso? E Deus diz por quê? Porque eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, ele requer o direito de adoração, porque ele fez todas essas coisas. Então, quando nós vemos que, na verdade,
é preciso muito mais do que ser batizado, né? E cai a teoria de certas igrejas que acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Se isso fosse verdade, Lúcifer não teria caído. Então, a pessoa tem que manter a santidade, a pureza, todo dia, todo instante. Porque vai que ele vacila. Como a gente já viu, caso da pessoa tá assim, em adultério e quando ele estava lá no bem bom, de repente o cara parou. E a mulher viu que ele parou, poxa vida, eu não aproveitei nada. E ela vai ver, o cara está morto. E aí? Então, casos como esse a gente tem um monte que a gente pode contar, que não vai dar tempo. Mas, então, ser batizado nas águas é segurança de salvação? De maneira alguma. É apenas mais um cumprimento. Veja que Cristo, que era Deus, o diabo levou ele assim, a errar muitas vezes. Ele permaneceu fiel. Então, se ele que não tinha pecado, se ele pecasse ali, ele não teria condição de ser salvador. Então a gente vê que batismo não é sinal de segurança, é apenas um sinal de obediência. Primeiro você tem que ouvir, porque se você não souber, como é que você vai se virar? Tem que ouvir a respeito do Senhor, das Escrituras. Você então toma coragem. Bom, eu estou disposto a, a morrer para o pecado, a morrer para o mundo e a nascer para Deus. Cristo morreu para o mundo e nasceu para o Pai. Aí ele tinha poder para fazer tudo o que ele fez. Entende isso? Isso é muito sério, irmãos. Então, estar numa igreja verdadeira é realmente. Só tem duas igrejas que poderiam enfrentar o mundo, que seria os, o povo de Israel, mas por desobediência, por não ter aceitado o senhorio de Cristo, eles ficaram e só vão ter a oportunidade no último instante lá, né? E a igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja rica, poderosa, não precisa de conselho, não precisa de mais nada, se acha muito boa da boca, mas a própria Bíblia, o verso seguinte, diz que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Então, se fosse assim, então a igreja adventista estava tudo salvo, não estava? Todo mundo não passou pelas águas? Todo mundo não ouviu a palavra de Deus? Ela está salva? A Bíblia diz que ela não se perdeu ainda, mas se não houver mudança, se ela não reconhecer, não botar as vestes da justiça de Cristo, porque só ele guardou os mandamentos, ela tem que estar no corpo dele. E ele não vai aceitar a impureza, ele não vai aceitar quem não quer obedecer. Ninguém aceitaria no seu corpo, não é? Nada que fosse estranho. Se tem um tumor, a pessoa não vai correr no médico, não vai tirar. Se o pé dá trabalho e não quer andar, ele não vai arrumar um negócio lá para passar para o pé andar. Então, na realidade, a igreja tem sido um estorvo para Cristo. Nem é fria como o mundo, porque aí era fácil de julgar, mas também não é quente como Cristo e os discípulos foram. E ele está a ponto de vomitar. Quer dizer, água morna, quem quiser vomitar, é só beber bastante água morna que vai vomitar. Todo mundo sabe disso. Então, irmãos, presta atenção que ser batizado não significa que está salvo. É apenas mais um ato de obediência. É o morrer para o mundo
para nascer para o Espírito Santo, que é o que a igreja não tem feito. Deus não pode operar na desobediência. Deus não pode operar no erro. Deus não pode operar na mentira, na falsidade. Quando a Bíblia diz, sede santo, Jesus falando, sede santo como eu sou santo. Sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Então, há a possibilidade de ser separado, mesmo num mundo tão tentador como esse, não é? Na realidade, Deus é radical. Sabe o que é radical? Deus é intransigente. E o crente tem que ser intransigente, ele tem que ser radical. Se eu fosse um cara mole, eu não poderia ter liderado esse grupo até aqui. Porque quanta sugestão já veio ao contrário? Eu sou muito duro, que eu quero ser melhor e que a gente tem que ser mais maleável. Ora, isso aí é tudo da Laodiceia. A Laodiceia passa a mão na cabeça. E é aquele negócio, se a pessoa não sabe onde ir, não chega a lugar nenhum. A gente tem que pautar a nossa vida na vida de Cristo, na palavra de Deus. Repara que não é uma coisa difícil. Nossa, nós temos liberdade ainda, gente. Nós estamos em berço esplêndido. Nós temos poder de decisão ainda. Duro mesmo vai ser quando sair o decreto, a tentação que vai tentar o mundo todo. Essa vai ser difícil, se a pessoa não tiver Cristo. Porque perder mulher, perder filho, perder bens, perder roupa, a gente pode até ainda andar pelado. Mas a barriga, o homem sem comer, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele pode entregar um parente, ele pode entregar a esposa, o esposo, o filho. Porque quando ele souber que ele não pode comprar, não pode vender, ele souber que ele perdeu os bens que tinha, dinheiro, casa, carro, nem celular ele pode ter, porque vão controlar. Quando ele não for nada, que ninguém der valor para ele, e ele tiver numa fome, eu conheço gente que é crente, que basta ficar assim umas 2 horas sem comer, já está bravo. Ixi, qualquer coisinha já está irritado. Eu fico pensando, e naquela hora? A Bíblia diz que o pão será certo, a água lhe vai ser dada. Mas não diz que vai ser imediato, como a pessoa está pensando que acabou de orar, já vai surgir a coisa ali. Então, não é assim. Eu não sei se vocês perceberam, mas presta atenção que quase sempre Deus só nos socorre quando a gente já não tem mais recursos. Essa semana eu contei a história do país que estava em guerra com outro e o outro estava vencendo. E o rei estava apavorado, triste. Ele chamou o capitão da esquadra de navio e falou para ele, olha, nós estamos em guerra assim, 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 nós estamos perdendo, o país lá é mais forte do que nós. Você pode pegar o que você quiser aqui, canhão, armas, soldados, navios, o que você quiser. Mas fica sabendo de uma coisa, a vida do país aqui e do teu rei está dependendo de você. Se você vencer lá, nós vamos ser vencedores. Se você perder, nós vamos perecer. Aquele homem, então, equipou os navios que ele quis, chamou os homens que ele quis, porque ele
Ele tinha autoridade para isso. Pegou as armas, pegou o canhão, pegou isso, pegou aquilo e foi. E quando ele chegou no país que era para ele combater, ele mandou descer os canhões, descer as coisas, tudo. Todo mundo estava animadinho. Mas de repente ele fala assim para os soldados: pegue os canhões, aponta para os navios e bombardeia. Ficou todo mundo assustado. Aí falou: a única maneira que nós temos é se a gente vencer aqui. Se nós perdermos, está tudo acabado. Então, dente por dente, olho por olho, pele por pele. Quando eles viram que não tinha nada, que os navios tinham afundado, eles lutaram com todas as forças que tinham e venceram a batalha. Se vocês prestarem atenção, o grupo Emanuel é isso aí. Nós temos as armas, nós temos possibilidade, não sei se vocês perceberam, mas Deus nos tem dado possibilidades que os outros não têm. O arsenal do Senhor é imenso. O almoxerifado é grande. E nós temos muitas ferramentas. Além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que qualquer um deles sozinho poderia destruir tudo. Vamos dizer, mesmo os anjos bons, os maus, os homens, podia acabar com tudo. Qualquer um da Trindade. Mas ainda temos 2/3 de anjos que a Bíblia diz que são ministros de Deus, que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Então, em Hebreus 1:14, se eu não me engano, eu estou aqui sem Bíblia, diz que os anjos são ministros de Deus que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. E nós vimos que um anjo só do Senhor, numa noite, matou 185 mil homens. Ei, um anjo. Agora, imagine, irmãos, nós temos 2/3 de anjos à nossa disposição, porque o Senhor pôs à nossa disposição. Se nós temos um Deus que não mente, que não volta atrás, que é onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, ele está presente em qualquer lugar, até mesmo no inferno. Ele sabe todas as coisas com antecedência. E ele pode todas as coisas. E esse anjo, que a igreja tem um medo danado dele, ei, lá no Apocalipse está falando que um anjo do Senhor vai descer com uma grande corrente e vai acorrentar ele. Ei, o diabo não tem esse poder que as pessoas pensam. Um anjo, quando chegar a hora, ele vai vir e vai amarrar Satanás por 1000 anos, né? Agora, quando a gente sabe que o diabo só vai até onde Deus permitir, então, vamos dizer que o diabo fosse apenas um bebezinho, que Deus amarrou uma corda assim na cinturinha dele, e Deus está sossegado. Ele só vai até onde Deus quer, a hora que Deus quiser, né? E nós conhecemos a palavra que Deus disse: operando eu, quem impedirá? Então, eu pergunto, é preciso ter medo? É preciso estar apavorado? Será que se a pessoa perecer fazendo o bem, ele está perdido? Será que os discípulos
não souberam quando eles iam morrer. Na Bíblia fala, no exemplo de Paulo, que ele sabia que em Jerusalém ele ia ser decapitado. Ele sabia. E Deus deu chance para ele escapar. Quando aquele profeta lá, Ágabo, cheio do Espírito, pega o cinto de Paulo e parte, diz: assim se fará com o dono deste cinto. Todos não queriam que ele fosse, mas ele estava destinado, ele sabia o que ia acontecer e ele não teve medo. Os discípulos também, nós também, irmãos. É o Espírito Santo que nos dá coragem, porque sem o Espírito Santo nós somos covardes. Mas quando a pessoa está no Espírito, ele não teme nem a morte, porque ele sabe que se o diabo destruir a vida dele, ele terá uma vida eterna do lado de Cristo. Então, isso é muito sério. Não há, na realidade, não há, assim, possibilidades para medo. Aqueles homens no passado, eles venceram. E eles não tinham o sangue do cordeiro, hein? Eles venceram. Hoje, no crente, o crente que tem o Espírito Santo, ele tem, vamos dizer, a fé de Abraão, ele tem a destreza, a fidelidade de Davi, ele tem a sabedoria de Salomão, ele pode ter a força de Sansão. Qualquer um dos personagens da Bíblia, o crente, na verdade, tem essa possibilidade, porque ele está em Cristo Jesus, que venceu o mundo, que venceu o pecado. Aquele que pode dizer: vocês terão aflição, mas eu venci o mundo e vocês vencerão também. Agora, eu pergunto, é preciso a gente estar olhando para trás? O crente hoje, ele quer a bênção para ontem, não é nem para agora, ele quer para ontem. Ele não quer saber se ele tem que fazer alguma coisa, consertar alguma coisa, demonstrar uma fé real. Ele quer a bênção. Repara que as pessoas nas igrejas, e para mim, só me procuram porque estão precisando. Eles não querem compromisso com Deus. Eles querem vitórias. Eles querem que Deus cumpra a parte dele, mas só que esquece que, na realidade, é uma estrada de duas vias, ida e vinda. É dando que se recebe. Então, irmãos, a gente não tem que estar ouvindo pessoas, a não ser que ele esteja na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender, abrir o nosso coração, nossa mente, e que ponha um tapa, igual do cavalo, para a gente olhar só para frente, só para a vitória, e não pasmar nem se espantar, porque o Senhor, nosso Deus, é com a gente, aonde quer que a gente vá. Bem, Paulo falou: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Cristo, na verdade, ele imitou o Pai. Veja, Cristo, na forma humana, como ele veio, como filho de Davi, ele era como nós. Ele não tinha poder de si. O poder dele ele tirou, ele deixou fora. E ele veio ser como nós, apenas não tinha pecado. Então, ele imitava o Pai. Eu faço o que vejo o Pai fazer. O Pai me ama porque eu faço o que lhe agrada. Paulo disse, né? Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Será que não é o mesmo que eu estou falando para vocês? Por acaso eu não tenho mostrado a Cristo? Eu não tenho mostrado o poder de Deus? E vocês não estão aprendendo para liderar também?
E eu vou falar uma coisa, eu fico triste, sou sincero para vocês. Vocês não falam como eu falo, nem fazem o que eu mando. É triste ter que falar isso, mas mesmo você, Dalciane, às vezes você não faz o que eu digo. E veja, e você é mais próxima, assim, vamos dizer, que tem mais conhecimento. Mas esses dias mesmo, você tinha ficado encarregado de vistoriar aquilo que eu e a Rose fazemos. E eu pedi para você, e você não fez. Depois você disse que o seu celular estava assim, mas se você tivesse mesmo interesse, desculpa, mas você teria, assim, mesmo com o celular na tomada, você teria ouvido. Mas você não ouviu, não deu notícia. Eu sei que você estava ocupada com outras coisas, inclusive aí com a yoga, o pessoal da yoga e tal, tudo bem. Mas só que eu não consegui ainda de vocês, do grupo, vocês falar o que eu falo e fazer o que eu falo. Então, esse falar o que eu falo e fazer o que eu faço, eu já falei que não sou eu, é Deus em mim, falando com vocês. Você não deu o ouvido. Agora, 11 horas, foi lançado o, o vídeo. Eu falei para a irmãzinha, irmã Rose, faz assim, assim, assim. E ela fez e pôs. Nós precisamos ser um no propósito, um na obediência, um no andar junto, para que Deus possa operar. Eu ainda não vi isso no grupo, sou sincero para vocês. Deus está prosperando, vocês estão, mas era para você estar muito mais na frente. E sobre a Laodiceia, você já está sabendo, vocês estão sabendo que a gente já foi mandado embora. Mas vocês ainda estão insistindo. Tudo bem, eu não mando em vocês. Mas vocês vão ver com esses olhos, né, que vão ver a Cristo, vocês vão ver os demônios trabalhando dentro da igreja, porque ele não deu ouvido à voz de Deus. Então, qualquer desobediência à palavra de Deus, na verdade, é o outro que está tomando conta. E quando tiver a pessoa naquela aflição lá, não é para você estar correndo, deixa eles beber do veneno deles mesmos. No mundo tem muita gente que quer ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nós temos que estar focados, vocês têm que estar focados como eu, numa única mensagem, que é do primeiro anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Se você está pondo outras prioridades, a gente está que nem o dragão de 7 cabeças. Ou pode ser de 10 mesmo, né? Cada cabeça pensando de um jeito não vai dar certo. A gente tem que ter o mesmo propósito. Veja que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são unidos no mesmo propósito e corpos diferentes, porque eu, com a graça de Deus, eu vi o Pai, eu vi o Filho, eu vi o Espírito Santo em visão. Entende isso? São 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo unidas no mesmo propósito. É o que nós temos que ser como o Grupo Emanuel. Eu tenho tentado trazer vocês, buscar vocês, unir, para que a gente seja uma bênção, porque essa mensagem ela tem que ser pregada em todo o mundo. E nós já perdemos 1 ano. Só temos 2 anos e pouco. E eu sei que Deus tem poder até para fazer agora mesmo, se Ele quisesse. Mas Ele está dando uma oportunidade de cada um de nós sermos um, como Ele foi um com o Pai. A gente ser um com Ele.
E eu vejo que nenhum de vocês do grupo não tem feito o que eu falo, que eu já falei que não é o eu falo, é a voz de Deus. Fala o que eu falar e faz o que eu mandar. E eu vejo que vocês escorregam daqui, escorregam dali, mas eu vejo que aqueles, quando vocês se consertam e fazem, vocês verem o resultado. Na verdade, Jesus venceu no deserto, mas o deserto mesmo é o mundo. Não tem deserto para nós, assim como teve lá para Jesus. O deserto é o mundo. O mundo jaz em trevas. Nós fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo jaz em treva. O mundo está na derrocada, vamos dizer assim. E nós sabemos que é uma alegoria, se a gente prestar atenção, é uma alegoria. Por exemplo, quando a gente lê lá na história de Martim Lutero, a Bíblia antigamente era proibida para as pessoas. Só os padres tinham Bíblia. E a Bíblia era acorrentada. Presta atenção, a Bíblia, eles botavam ela na corrente assim, num lugar. Então, quem quisesse ler, o padre que quisesse ler, ele tinha que ir lá ler. Então, ela estava acorrentada num lugar. Ei, se você prestar atenção, a Bíblia que eu vi, que estava numa coisa de pedra, ela estava dentro de uma coisa de vidro. Vamos dizer como se fosse um aquário. Ei, presta atenção. O mundo é um aquário, se você prestar atenção, o mundo é um aquário. Mesmo esse ar que nós respiramos tem água. Nós somos peixes. Nós somos vida do Senhor. A gente pode ser uma árvore, pode ser um peixe, pode ser um cordeiro, pode ser um monte de coisa. Mas aqui no caso, a Bíblia dentro da coisa de vidro, parecendo um aquário, como eu falei para vocês, e ela aberta, uma coisa que não tinha passado na minha mente, mas agora passou, agora há pouco, e você vai entender. Os 10 mandamentos é o poder de Deus que está dentro do aquário. A Bíblia estava dentro a coisa de vidro, um aquário. Adivinha? Esse diabo que me chamou para pescar nos 10 mandamentos. Adivinha onde que ele pesca? Ei, nós somos os peixes. Quando a gente está na palavra, a gente está com vida. E ele pesca. Então, ele tenta, a pessoa, ele joga o anzolzinho dele em todos os mandamentos para tirar da palavra de Deus. Porque o mundo, na verdade, já é dele, né? Ele é o dominador desse mundo. Nós, quando nascemos, já nascemos caminhando para a morte. Cada dia que passa é uma contagem regressiva. Eu já estou com 80, vou fazer 81. Ei, é esses dias agora, hein? Nossa! Então, faz 81 anos que eu estou caminhando para a morte. E Cristo tentando me salvar. Então, Deus tirou a gente do reino das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vocês que estão me ouvindo, vocês têm a luz de Cristo. Mas o diabo está doidinho, jogando o anzolzinho dele em cada mandamento para ver se você sai do aquário ou sai da palavra. Repara que, diferente lá de Martim Lutero, essa visão que me foi dada é mostrada dentro, a Bíblia dentro do aquário, quer dizer, nos 10 mandamentos, o diabo não pode fazer nada. Ele tenta num, tenta no outro e nada. Mas ele está pescando. Veja como Deus abriu a visão e mostrou que, na verdade, aquela coisa de vidro significa o aquário. O aquário tem água. E ele pesca. Então, para uns é o primeiro mandamento que a gente vence, né? Graças a Deus. Para outro é o segundo, que é a imagem de escultura. Para outro é tomar o nome do Senhor em vão. Para outro é o sábado. Para outro é honrar pai e mãe. Para outro. Repara, cada um dos mandamentos é uma chance que ele tem de jogar a varinha dele para pescar. Pescar no aquário de Deus. Então, ele não está interessado no perdido lá fora. Aonde o diabo mais trabalha é dentro da igreja. Veja que quanto mais você se consagrar, mais tentado você vai ser. Não espere que você, buscando a Deus e tendo uma vitória e tal, você está garantido. Lembra, a comida de ontem não serve para hoje, a de hoje não serve para amanhã. O pão nosso de cada dia, Deus quer que você esteja com Ele, em comunhão todos os dias, todo instante. E o dia inteiro, todo dia, o diabo está com o anzolzinho dele. Do jeitinho que ele me chamou para pescar. Foi 10 portas, 10 mandamentos. E ele tenta tirar você. É por isso que Cristo disse, né? O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito. E largo é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição. Então, repare, irmãos, parece incrível, mas o diabo está mais interessado no crente. Nós temos mais luta. Dá uma olhada na vida dos israelitas, do povo judeu. Teve um povo que foi mais massacrado do que eles. Dá uma olhada na nossa vida. Se a gente for olhar pelas lutas que a gente passa, a gente vê que por nós mesmos a gente não tem condição. Agora, pasme, se você prestar atenção, Deus é diferente da gente, do homem. Deus não vê como vê o homem. Não importa o que a pessoa fez, se foi um adúltero, se foi um assassino, se foi um ladrão, se foi um mentiroso, se foi... Não importa. Repara que ele não está pedindo conta. Fulano, você fez isso, 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 então não vou te salvar. Não. Ele diz, venha como está. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o teu passado eu zero agora. Se você quiser, eu perdoo. Eu lanço no mar. E dos teus pecados não vou me lembrar. Quer dizer, lógico que se ele tem boa memória, é lógico que ele sabe, mas ele não vai ficar lançando na cara, você está fazendo isso, isso, isso. Então, não. Não importa o que você fez, Deus está falando. Se você quiser fazer um concerto comigo, eu anulo o passado, jogo no fundo do mar, não vou me lembrar. Mas quer andar direitinho comigo daqui para frente?
Nós só podemos olhar para o passado se for para louvar, para engrandecer a Deus. Mas do contrário, a Bíblia diz que pecado confessado é pecado anulado. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Ei, quer mais ainda? Então não tem desculpa. O diabo faz de tudo para pescar o crente. O aquário é os mandamentos que a gente, dentro da palavra de Deus, os 10 mandamentos, a gente tem qualquer solução para qualquer problema, seja doença, seja relacionamento, seja miséria, seja o que for, do filtro de Cristo que está ali na porta, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim achará pastagem. Se você conseguir passar por Cristo, dentro dos 10 mandamentos, você pode obter qualquer coisa. Mas o diabo vai estar sempre ao seu derredor, tentando achar uma brechinha para entrar num dos mandamentos. Ei, Cristo é a porta. Mas adivinha, quem é a fechadura? Ou a chave? Por acaso não é o Espírito Santo? Não é ele que nos convence do pecado e do juízo? Não é ele que trabalha com a gente? Não é ele que abriu as portas para Cristo exercer o ministério dele? E não é ele que abre as portas para nós exercermos o ministério em nome de Jesus? Cristo agiu no poder do Pai, que era o Espírito Santo, em Cristo, que era o Espírito de Deus. Nós hoje, no poder do Espírito Santo, nós obedecemos ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo não veio para se engrandecer, mas ele faz todas as coisas. Os milagres que Cristo fez foi o Espírito Santo de Deus que fez nele, porque o poder de Cristo estava velado. Ei, veja que luz que Deus nos deu. Lembra sempre dessa visão, guarda ela. Foi mostrado dentro de um aquário. Aquário tem água. A Bíblia estava aberta, quer dizer, a palavra de Deus está à nossa disposição. Mas o pescador é o diabo, que tenta num mandamento você resiste, tenta no outro você resiste, tenta no outro você resiste. Entende? Agora, se você é daqueles que pega qualquer isca, aí bicho pega, né? Ó, nós vamos parar por aqui. Mas hoje Deus me deu uma luz. Tudo aquilo que foi mostrado para mim quando eu fui na Novo Tempo, do anjo, de eu ir pregar nos Estados Unidos, da torre, lembra da torre? A torre, na verdade, é o YouTube que nós estamos usando, não é? Sim, está sendo lançado. Ó, todas as visões que me foram mostradas, que eu mandei para eles lá, que eles recusaram, veja que todas batem com Emmanuel. Agora, a escolha é sua. A gente não está te forçando a nada. Mas a gente quer que você seja sincero. Sim, sim, não, não. Se acha que a gente está fazendo uma loucura, fica então onde você está na sua igreja. Só que também, depois não venha correr atrás, porque o Senhor me disse que aqueles que não estão dando ouvido agora, vai chegar um momento que eles vão estar correndo atrás da gente, como o sedento no deserto, procurando, como um vagabundo, de um lado para outro, procurando alguém para ajudar. É mais fácil você dar ouvido e viver agora essa mensagem do primeiro anjo que está reprovando. É uma mensagem
que traz vida ou morte. Essa mensagem deste anjo está ligado com ali Marcos 11, 23 e 24 e 25 e 26. É uma mensagem que pode trazer vida ou morte. Mas quem decide isso é você. Deus, da parte dele, já fez tudo. E o diabo também está fazendo tudo. Agora, adivinha quem é o artista? Então para de andar chorando. Para de andar mendigando. Recorda tudo o que eu falei. Pega põe num canal aí que você não usa. E quando não tem nada para fazer, dá uma olhadinha. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também. Que a gente realmente possa ser uma bênção e não uma maldição. Que você consiga ouvir a voz de Deus e faça um pacto com Ele para procurar andar em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Caminho estreito e porta estreita significa assim, dificuldade. As coisas de Deus são adquiridas com dificuldade. Deus não se propõe assim a grandezas, as coisas grandes. É para que o diabo oferece mundos e fundos para a pessoa. E a igreja que não vigia também oferece grandes coisas, não mostra as dificuldades. Mas quando nós imaginamos que são dois reinos, o reino do mal e o reino de Deus, e o reino humano, que o reino espiritual de Deus ou do diabo, depende do reino humano. Nós somos a parte grosseira. Deus é como se Deus nos usasse. Antigamente falava que nós éramos vaso, templo do Espírito. Hoje nós podemos dizer que nós somos a luva, que nós somos a bota, que nós somos o avental, que nós somos... Entende, irmãos? A parte grosseira somos nós que fazemos. Como a dona de casa, como o mecânico, né? A mulher que vai mexer com uma panela quente, ou às vezes vai lá no vaso sanitário, ela bota uma luva de borracha e tal, e a panela quente, ela pega uma luva térmica. Então, quem sofre, no caso, é nós. Repara que, se você pende para o lado de Deus, o diabo fica bravo. Se você pende para o lado do diabo, Deus tem ciúme também e fica bravo. Então, a escolha é nossa. Na verdade, eu gosto de Deus porque Deus é justo. O que o homem semear, ele vai colher. As palavras que nós falamos, na verdade, elas têm efeito colateral, para o bem ou para o mal. Veja que Cristo falou, pelo nosso falar nós podemos ser condenados ou justificados, que é Marcos 11, 23. Então a escolha é da gente. Então, porta estreita, caminho estreito, significa dificuldade. Significa que Deus abriu uma porta no mundo em trevas. Esse mundo jaz no maligno, nós sabemos disso. O mundo jaz no maligno. Jesus abriu uma passagem e veio formar um reino para ele reinar. Ele era rei lá no céu, com os anjos e tal. Mas no reino humano ele teve que vir e conquistar. Então, a gente estava em trevas e o mundo está em trevas. E a gente já nasceu, por causa do pecado de Adão, condenado.
caminhando para a morte. Cada dia que passa é contagem regressiva. E só através de Cristo Jesus, que é a luz do mundo, nós podemos vencer. Então, porta estreita significa que é tudo o que você quiser nesse mundo, você vai ter que tomar da mão do diabo. Ei, não é que o diabo é seu benfeitor, não. O diabo é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para você ter vida em abundância. E Cristo pagou com a sua própria vida para que você tenha todas as coisas, seja no casamento, sorte no amor, seja a saúde, seja uma vida em sociedade, seja mesmo a prosperidade, porque a prosperidade é um dom de Deus. E repara que não é Deus que tira de você, é o diabo. É o diabo que causa separação dos casais. É o diabo que causa impotência no homem, frigidez na mulher. É o diabo que causa enfermidade. Veja que no caso lá de Jó, repara, ele só não tirou a vida de Jó porque Deus não permitiu, mas ele tirou tudo. Então, na realidade, você tem que arrancar da mão do diabo aquilo que Deus te deu. E quem achar que eu estou exagerando, dá uma olhada. Veja que quando a pessoa está endemoniada, o diabo está causando uma desgraça na vida dela. Quando você repreende em nome de Jesus, é devolvido tudo aquilo que você tinha. Isso é sério, irmãos. Então, Jesus veio e pagou um alto preço. E quando nós lemos lá em Romanos, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, mas juntamente com ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Não está falando alguma coisa, todas as coisas que dizem respeito à vida. Aqui nessa vida, para você ter uma vida feliz, porque se você tem muito dinheiro, mas não tem saúde, você não tem uma vida feliz. Se você tem saúde, tem dinheiro, mas não tem sorte no amor, você não é feliz. Jesus veio para garantir tudo isso para você. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nunca esqueça isso. Então, se alguém te der uma barra de ouro, amém, você fica todo feliz. Mas você saiu na rua, o ladrão veio e roubou. Você não vai chegar para o dono a pessoa que te deu a barra de ouro e pedir a barra de ouro. Você vai ter que correr atrás do bandido. Você vai ter que arrumar a polícia, você vai ter que ver seus direitos. Você tem que tomar daquele que te roubou. Ei, e quem garante isso é Jesus. Ser forte e corajoso, não pasmar nem se espantar. Então, ser forte, Deus não pode fazer você ser forte, nem você não se espantar. Porque se ele fizesse isso, não teria mérito para você e nem para ele. Então, ser forte e corajoso, não pasmar nem se espantar. É você que tem que se agarrar às promessas de Deus, à bondade de Deus, confiar em Deus. Entende isto? Então, assim como você procura os seus direitos, se alguém te rouba, você tem que procurar os seus direitos. E não é reclamar do Senhor para Ele te dar. Ele já deu o que Deus tinha para dar. Ele já deu juntamente com Cristo. Então, não é alguma coisa. Lá está falando,
não nos dará também, juntamente com Ele, todas as coisas que dizem respeito à vida? Então, vida é aqui na terra que você tem que viver. E piedade é uma vida espiritual na presença de Deus. Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais, todos os dons do Espírito, a paz, a alegria. O Isaías 11:2, ele deu inteligência, ele deu sabedoria, ele deu conselho, conforto, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É só você se apossar disso aí. Então, irmãos, o que significa porta estreita? Nós sabemos que é com dificuldade, porque quando Adão cedeu, o diabo pegou o governo do mundo. E agora, através de Cristo, nós temos que conquistar novamente. Cada pecado que você vencer, cada investida do diabo que você resistir, segundo está escrito lá em Romanos, lá em Apocalipse, que ele nos fez, 1:6, né? Que ele nos fez reis e sacerdotes para você reinar sobre o pecado, sobre a doença, sobre a maldade, sobre todas as coisas negativas, no poder de Cristo Jesus.